Live de perguntas e respostas, onde eu tiro as dúvidas dessas mulheres que querem saber o que fazer para ter uma vida livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Caso você não me conheça, chegou aqui de paraquedas, eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, não espere adoecer para entender, e também do mais novo livro, Ainda Dá Tempo de Reacender o Seu Casamento, um vilão chamado anticoncepcional. E nessa live de hoje, eu costumo responder as perguntas que vocês me enviam com antecedência. Então eu vou começar respondendo aqui uma pergunta que me chegou no direct, que fala assim: tomo anticoncepcional porque o meu fluxo menstrual era muito intenso, chegava a ter anemia, mas tenho muitos efeitos colaterais e quero parar o remédio. Faz sentido, perdeu muito sangue, né? Perde muita hemoglobina e aí anemia. Realmente uma situação patológica que tem que cuidar. O que é que se faz então? O ginecologista passa o anticoncepcional no intuito dessa mulher bloquear aquela menstruação. A rigor, se a gente for analisar os conceitos de fluxo menstrual intenso, ele pode ser leve, moderado ou intenso. O intenso é aquele fluxo no qual a mulher precisa fazer o uso de 10 ou mais absorventes noturnos ao longo de um dia. Realmente é muito sangue ali e essa mulher acaba desenvolvendo anemia. Essa mulher que tinha o fluxo menstrual intenso e começou a tomar um anticoncepcional, às vezes está aí há 10 anos na vida dela, 15 anos na vida dela, usando esse remédio, achando que se ela parar, ela ainda vai ter o fluxo menstrual intenso. Se ela acha isso, é porque ela não foi informada, ela não foi orientada de que é normal que após a menarca, ou seja, a primeira menstruação, que essa jovem mulher tenha o fluxo menstrual intenso e até mesmo ciclos irregulares por alguns anos. E estudos já mostraram mais de 80% das mulheres, após 5 anos da menarca, ou seja, 5 anos após a menstruação, essa mulher não tem mais o fluxo menstrual intenso, não tem mais o ciclo menstrual irregular, porque o que acontece quando a mulher menstrua pela primeira vez é que o corpo dela ainda está se desenvolvendo. O sistema reprodutor dessa mulher, os hormônios que ela libera, né, os hormônios sexuais femininos, estão em desenvolvimento. Por conta disso, essa mulher acaba tendo fluxo intenso, tendo ciclos irregulares, né, às vezes cólicas muito intensas também, por conta desse subdesenvolvimento do sistema reprodutor dela. Mas, no máximo, dentro de 5 anos, essa mulher já vai ter o sistema reprodutor funcionando normalmente. Ela não vai ter fluxo menstrual intenso, ela não vai ter ciclo irregular, não vai ter cólicas insuportáveis. Essa é a verdade. Essa alteração, esse fluxo intenso, esse ciclo irregular, nos primeiros 5 anos da menstruação é considerado fisiológico. Mas, claro, essa condição fisiológica de fluxo intenso pode levar a mulher a desenvolver anemia, como essa mulher que mandou a pergunta. No caso dela, ela precisou fazer o uso do anticoncepcional por ser um mal necessário, é um mal menor. Olha, você vai ter que tomar esse remédio, que pode até te provocar alguns efeitos colaterais, como ela falou que tem, mas você não vai sangrar mais tanto. Agora, atenção, passaram já 5 anos que você menstruou pela primeira vez? Então, convém você conversar com o seu profissional, né, que passou o medicamento, dizer que você tem curiosidade para saber se você já normalizou o seu fluxo menstrual. E então, tendo normalizado, você não precisa continuar usando o anticoncepcional, porque é totalmente possível você parar de usar o anticoncepcional e buscar conhecer o seu ciclo menstrual verdadeiro. Como é que é o seu ciclo, como é que funciona, como é seu corpo no período fértil, período não fértil, como é que faz para usar os métodos de barreira quando você estiver no período fértil. Todas essas habilidades vão te ajudar a se livrar do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. E o melhor de tudo, você não vai ter mais efeitos colaterais do anticoncepcional. Vai ser uma mulher muito mais saudável. Vamos para a próxima pergunta? Parou de usar anticoncepcional, vem praticando coito interrompido para prevenir gravidez. Será que o coito interrompido realmente é seguro? Será que ele realmente previne a gravidez de forma eficaz? Para quem não sabe, coito interrompido, como o nome já sugere, é aquela prática onde o casal começa a relação desprotegida mesmo. Na hora da ejaculação, o parceiro se retira e ejacula fora do canal vaginal dessa mulher. Aí, o que você faz? Poxa, a ejaculação foi fora, não tem como eu engravidar. Não existe a possibilidade de engravidar. Esse raciocínio, apesar de ser muito intuitivo, ele não é correto. Entenda por quê. Antes da ejaculação, alguns homens liberam espermatozoides dentro do líquido pré-ejaculatório. Antes da ejaculação, os homens liberam um líquidozinho sem que ele sinta. Eles nem percebem que esse líquidozinho está saindo, é o líquido pré-ejaculatório.
em fisiologia, né? Esse líquido serve para alimentar, ele tem muitos nutrientes, serve para alimentar os espermatozoides que vão ser liberados daqui a pouquinho na ejaculação. Só que dentro desse líquido pré-ejaculatório, algumas vezes acontece de ter espermatozoides. E espermatozoides viáveis, com a motilidade viável para entrar no útero dessa mulher, encontrar o óvulo dessa mulher e fecundar aquele óvulo. Portanto, não é raro vocês ouvirem alguém falar: ah, fulana engravidou, mas ela disse que fez o coito interrompido. Como é que ela engravidou? Desse jeito. Porque aí, no caso, 2 fatores levaram a essa gravidez. Primeiro, o marido dela liberou espermatozoide no líquido pré-ejaculatório. Segundo, essa mulher estava no período fértil. Portanto, uma mulher que não sabe identificar quando está fértil e quando não está, ela não pode nunca jamais ter relação desprotegida, nem mesmo sendo o coito interrompido. Porque ela não sabe quando está fértil e quando não está. Não pode. A mulher que não faz ideia quando ela está ovulando, quando ela não está, ela está, percebe que ela está vendada? É como se ela não soubesse ler o corpo dela, ela não sabe se está fértil ou se não está. E aí ela engravida. Ah, mas e o coito interrompido no período não fértil? Aí não tem problema, né? Não tem problema. Pode fazer. Na verdade, nem precisa fazer coito interrompido no período não fértil. No período não fértil, pode fazer relação desprotegida à vontade, ejaculação, tudo até o fim. É isso que eu ensino, inclusive, para as minhas alunas. É uma das coisas, né? Não é o objetivo do Domine Seu Ciclo, mas é a cereja do bolo do Domine Seu Ciclo. Domine Seu Ciclo é um método que ajuda mulheres a prevenir gravidez de forma natural, sem anticoncepcional, através do conhecimento do próprio corpo. Mas com todo esse conhecimento que essas alunas adquirem, elas acabam experimentando do que eu chamo da cereja do bolo, que é o quê? Elas têm relação desprotegida com os maridos no período não fértil. Ou seja, ela sabe identificar que ela está não fértil, logo ela pode ter relação desprotegida, não precisa nem fazer o coito interrompido. Agora, se essa mulher não souber identificar, aí ela não pode ter o coito interrompido, porque, como eu já falei aqui, e vou recapitular, porque se essa mulher fizer coito interrompido no período fértil e o parceiro dela, sem saber, liberou espermatozoides no líquido pré-ejaculatório, aquele líquido que vem antes da ejaculação, essa mulher corre sim grandes riscos de uma gravidez não planejada. Gravidez, ter um filho é coisa séria, né? Os filhos são bênçãos nas nossas vidas e a gente precisa estar preparados para eles ali. Vamos ter na hora que a gente quiser planejar, isso é totalmente possível, desde que você conheça o seu ciclo. Então, respondida a pergunta, espero que eu tenha ajudado, espero que você não persista nesse erro, né? Porque praticar métodos ineficazes faz com que uma mulher engravide fora da hora. Então, essa mulher parou o anticoncepcional, quer viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar, ela não pode procurar isso fazendo o coito interrompido, porque isso pode dar errado. Vamos seguir para a próxima pergunta? Os hormônios por quem entrei na menopausa, o que fazer? Entendam a diferença de usar hormônios artificiais para prevenir gravidez e usar hormônios artificiais porque você vai entrar, porque você entrou na menopausa. São 2 situações completamente distintas. A mulher que usa anticoncepcional para prevenir gravidez, que não tem patologia nenhuma, que não tem desbalanço hormonal nenhum, ela só realmente usa o anticoncepcional para prevenir a gravidez, porque disseram para ela que é a única forma que tem de prevenir gravidez. Essa mulher, né, fechou os olhos para as outras coisas, porque essa é a verdade. Essas mulheres que usam anticoncepcional, elas usam porque as amigas delas usavam, as mães, as tias, os profissionais sempre recomendaram o anticoncepcional. Então, para ela não existia outra realidade. O que ela fez? Fez o que a maioria faz. É assim que a gente funciona, né? Infelizmente, para muita coisa na nossa vida é feito manada. Se falarem que isso é o certo, você vai lá no que é certo, né? O que supostamente é certo. E ela foi tomar o anticoncepcional, né? Algumas saíram desse cabresto aqui e falaram assim: opa, peraí, que eu ouvi dizer que não precisa não de anticoncepcional, meu Deus do céu, é verdade mesmo isso aí? Porque, diga que é verdade, porque eu não aguento mais dor de cabeça, não aguento mais com falta de libido, não aguento mais com esses efeitos colaterais todos que a gente já sabe, que vocês sabem melhor do que eu, porque vocês sentiram na pele esses efeitos colaterais. Aí elas param de usar anticoncepcional e vão atrás de fazer, né? No caso, se elas chegaram até mim, elas vão atrás de conhecer o ciclo menstrual delas para viver sem anticoncepcional. Mas existe uma outra realidade, que é a realidade da mulher que está envelhecendo, que está diminuindo a sua produção natural dos hormônios sexuais femininos, e essa mulher está precisando fazer reposição hormonal.
Ela mesma falou, olha, eu preciso usar para fazer reposição hormonal, eu estou entrando na menopausa. Na pergunta dela já está a resposta. Essa mulher está fazendo uma reposição. Ela precisa repor o que o corpinho dela não está conseguindo por si só produzir. Ela precisa de uma reposição, ela precisa de um suplemento, algo a mais para que o corpo dela trabalhe da melhor forma possível. É diferente da mulher que não está na menopausa e está usando hormônio artificial. Porque essa mulher que aqui está em idade reprodutiva, não está na menopausa, essa mulher está com os ovários funcionando, ela tem muitos hormônios ali gritando dentro dela, funcionando maravilhosamente bem, os receptores hormonais funcionando bem, esses hormônios ali, ó, para encaixar nos receptores e agirem no corpo dela, fazer essa mulher saudável, com libido, com prazer, com raciocínio rápido. Essa mulher em idade reprodutiva, ela teria tudo isso se ela não usasse o anticoncepcional. Mas ela está usando anticoncepcional? O que está acontecendo? Ela está sem nada disso aí. Essas vantagens todas que eu falei, essa mulher que usa anticoncepcional não tem. Essa mulher está usando anticoncepcional, um hormônio artificial, sem necessidade. Ela não precisa de um hormônio a mais, sendo que ela já está produzindo hormônio. Ela já tem os hormônios dela. Não precisa de mais hormônio. Por isso que essa mulher que usa anticoncepcional para prevenir gravidez tem uma série de efeitos colaterais. Tem muito hormônio desnecessário no corpo dela. Ela não precisava disso aqui. Aí agora que você está me assistindo, você já sabe então que você não precisa usar anticoncepcional para prevenir a gravidez de forma segura. Você pode muito bem aprender a dominar o seu ciclo para viver livre desses hormônios artificiais que o seu corpo não precisa. Diferente dessa seguidora que me mandou, que está entrando na menopausa, vai ter que fazer reposição hormonal. E agora? Eu sou tão saudável, eu não queria ter que fazer reposição hormonal. Atenção, falo por mim também. Estou envelhecendo. Provavelmente nos próximos anos, na próxima década, vou precisar fazer reposição. Os estudos científicos mostram, a mulher que começa a reposição mais cedo, ela sofre menos com os efeitos da chegada da menopausa. Vai envelhecer, vai acontecer, provavelmente eu preciso fazer a reposição. Se eu quiser, eu faço, se não quiser, eu não faço. Vou só repor minhas vitaminas. Mas se te receitaram a reposição hormonal, porque estudaram seu perfil hormonal lá no seu sangue, viu como é que você está e recomendaram para você, ok, você está repondo o que o seu corpo precisa. Nesse caso, o hormônio artificial para você vai fazer mais bem do que mal. É a sua realidade de mulher que está entrando na menopausa ou que entrou na menopausa. É diferente da mulher que faz o uso do hormônio artificial só para prevenir gravidez. Essa mulher tem grandes chances de ter efeitos colaterais, passar aí a vida inteira reprodutiva com dor de cabeça, falta de libido, ganho de peso, inchaço, dores nas pernas, tontura, náusea, dor na relação sexual, sendo que ela não precisava. Por quê? Porque esse hormônio em excesso é desnecessário para essa mulher jovem, para essa mulher em idade reprodutiva. Nenhuma mulher precisa de hormônios artificiais no corpo para prevenir uma gravidez. Por quê? Porque ela pode tranquilamente aprender a dominar o ciclo dela, saber quando ela está fértil, quando ela não está, saber se proteger nos períodos férteis e ela vai estar livre para o resto da vida do anticoncepcional. E o melhor, com muito mais saúde. Próxima pergunta. Ela quer saber se o anticoncepcional pode alterar o humor e a autoestima, porque ela sempre foi uma mulher muito expansiva, pelo visto, né? Muito bem-humorada e espontânea. Depois de 1 ano usando anticoncepcional, percebeu que ela deu uma quietada, tá mais para baixo. Eu vou responder essa pergunta mostrando um vídeo. Eu acho que muito melhor do que eu falar de dados científicos, acho melhor mostrar um caso real. E quero que vocês vejam comigo. Essa mulher que eu vou mostrar aqui é a Bianca. A Bianca me encontrou, acho que em junho de 2022. E no caso agora a Bianca já está comigo, então, há 2 anos e meio aí, a Bianca, livre do anticoncepcional, super segura, sem engravidar. E o melhor de tudo, olha o que ela conta sobre o humor dela, a autoestima, depois que ela parou o anticoncepcional. Tirei o anticoncepcional, sim, me libertei. Como que era você com o anticoncepcional? Quanto tempo você usou? Eu comecei a usar em dezembro de 2013 e aí me sentia muito mal, né? Dor de cabeça, não tinha desejo sexual, não procurava meu esposo, falta de autoestima, falta de confiança. E aí eu comecei a te acompanhar, pesquisei no Google, né?
como ficar livre do anticoncepcional, e aí apareceu o método Domine Seu Ciclo. E aí, Fernando, pra nunca mais. Nossa, outra mulher, autoestima, confiança, reduziu o número, né, a quantidade de celulites, cintura super fina depois que eu parei de usar anticoncepcional. É autoestima. É a autoconfiança, né? Minha vida é outra, relacionamento é outro. Te agradeço por tudo isso. Quem assume essa responsabilidade só colhe, né? Frutos, assim, super positivos. E eu tô muito feliz. Muito, muito obrigada mesmo. Viram? Que linda, Bianca. Ela não fala sobre isso nesse vídeo, mas ela me contou que ela, no trabalho dela, o chefe dela falava algumas coisas. Ela disse que às vezes dava vontade de fazer um comentário ou outro, mas ela não falava. Ela disse que é como se a voz dela travasse. Falava assim, professor, eu queria falar, sabe? Mas eu ficava meio sem ação. E nessa época, então, é que ela me falou tudo isso aí que vocês viram. Ela falou que assim, professora, sai daquele trabalho, porque eu tava falando muito, eu tava colocando minhas opiniões, não sei o quê, o pessoal disse que eu tava muito mudada. Então, quer dizer, ela passou a se expressar mais, mostrar o conhecimento dela, mostrar a opinião dela. Quer dizer, ela foi para um trabalho melhor, onde ela tem mais autonomia, onde ela podia dar a opinião dela. Então, com esse relato da Bianca, vocês entendem que sim, eu vou responder essa pergunta dessa seguidora falando assim, sim, é verdade, o anticoncepcional pode sim alterar o humor de uma mulher, a autoestima de uma mulher. Tem um artigo científico, saiu numa revista chamada Adaptive Human Behavior and Physiology, uma revista sobre fisiologia e adaptação do comportamento humano, onde fala sobre o grau de competitividade das mulheres, da autoestima das mulheres que usam anticoncepcional, em comparação com mulheres da mesma idade que não usavam anticoncepcional. Esse trabalho saiu em agosto de 2022, um trabalho realizado por cientistas da Austrália. E nesse artigo aqui, eles mostraram que mulheres que usam anticoncepcional, elas têm uma autoestima mais baixa, elas, quando estão diante de uma competição, elas não acreditam serem capazes de competir, capazes de ir para um cargo melhor, capazes de proferir uma opinião. Essa mulher, ela tem uma autoestima baixa, ela realmente fica mais recolhida, ela fica mais introvertida. Uma mulher que normalmente era espontânea, extrovertida, falava eloquentemente, de repente tá ali uma mulher só vendo o dia passar, inativa, sem opinião, uma mulher que tinha tudo para ser inteligente, dar as opiniões dela, falar o que ela acha, ser promovida para cargos melhores no trabalho dela, tá simplesmente sendo amortecida pelo anticoncepcional. E isso acontece porque o anticoncepcional, quando bloqueia os hormônios femininos, não está só bloqueando a ovulação daquela mulher, não está só bloqueando o período fértil dessa mulher, está bloqueando, inclusive, a ação de neurotransmissores em áreas cerebrais responsáveis pela memória, pela cognição, pelo prazer, pela sensação de recompensa, de prazer. Então, tem artigos científicos justificando, explicando por que isso acontece. E eu estou aqui para mostrar para vocês essa realidade, para ajudá-las a enxergar essa outra vida, livre do anticoncepcional, segura, bem-humorada, espontânea, dando sua opinião, mostrando quem você é de verdade. Toda mulher merece isso. Eu não vejo, gente, não faz sentido uma mulher que é tudo isso, tudo que ela tem para ser, é como se fosse uma semente que nunca foi dada a chance a ela de brotar. Porque nunca colocaram essa semente, que é você, mulher, num solo fértil. É uma semente largada num sol rachado, quente, danado, sem água. Uma semente não está brotando, uma semente sem os nutrientes que vão fazer brotar, dar frutos, flores. Olha que poesia que eu fiz aqui agora, né? Vocês todas que estão aqui me vendo, então, parabéns por estarem aqui me ouvindo, porque vocês estão se dando a oportunidade de deixar essa vida para trás, de mau humor, de irritabilidade, de sensação de depressão. Acabou isso aí, tem tudo para acabar. Depende de você continuar seguindo, progredindo,
passo de cada vez. Nada de querer atropelar aí, passar os pés pela mão e o carro na frente dos bois. Não vai dar certo isso aí. Se você for se atropelando, tem grande chance de você voltar para o anticoncepcional depois que você parar. Vão com calma, respeite o seu tempo. E só para fechar essa questão aí do humor, eu espero que você que fez essa pergunta se inspire na história da Bianca, uma mulher que parou de usar o anticoncepcional, foi aprender a conhecer o ciclo dela, a dominar o ciclo dela. E hoje está aí, essa mulher, desde junho de 2022, livre do anticoncepcional, super segura e sem engravidar. Então você também pode se livrar dessa vida aí de mau humor, irritabilidade, tristeza, desde que você siga o passo a passo certinho. Essa pergunta foi da Adriana. Estou tomando anticoncepcional há 6 meses. Como é que eu vou conhecer o meu ciclo, sendo que eu estou tomando o anticoncepcional sem pausa? Não tem como uma mulher conhecer o ciclo enquanto estiver usando o anticoncepcional. Porque mulheres que usam anticoncepcionais hormonais não ciclam. Essa mulher não passa pelo ciclo menstrual, essa mulher não menstrua, essa mulher não tem período fértil, essa mulher não tem período não fértil. Logo, não tem o que se estudar aqui, não tem o que se saber, porque você está sem ciclo menstrual verdadeiro. Essa menstruação que as mulheres, algumas têm e acham que é menstruação quando fazem a pausa do anticoncepcional, não é menstruação. É sangramento de privação hormonal provocado pela diminuição abrupta da ingestão do medicamento. Então, logo ela voltar para as cartelas, esse sangramento vai parar. Não é menstruação de verdade. Eu falo mais sobre esse assunto em vídeos meus que estão aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, se você quer aprender a conhecer o seu ciclo para viver livre do anticoncepcional, você precisa, antes de mais nada, parar de usar o anticoncepcional. Muito obrigada pelas mensagens de vocês. Muito obrigada por terem feito essa live acontecer, que depois aí vai ajudar muitas mulheres que querem e desejam e precisam dessa vida livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem em paz. Tchau, tchau. Obrigada.